Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Isaías 45, do versículo 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Israel, o príncipe de Deus, príncipe dos príncipes, Senhor dos senhores, aquele que nos fortalece, aquele que nos conduz às mansões celestiais, à vida eterna, quando andamos segundo o seu Espírito, segundo as suas obras, porque obras e fé caminham juntas, e todo aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Todo aquele que persevera segundo ele mesmo nos direciona, ele nos ensina como conduzir através das advertências do seu Espírito. Nós perseveramos no caminho e como ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que não perseveram segundo o seu Espírito, porque aquele que é carnal não compreende aquilo que é espiritual, as coisas do alto. Não há como buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar se não for espiritual, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É necessário perseverar segundo o Espírito Santo, o Espírito reto, inabalável, pelo que nós perseveramos, e como ele nos ensinou por esses dias, aquele que está sobre o amor verdadeiro, o amor lança fora todo medo. Aquele que está sobre o medo, o medo significa condenação, né? Aquele que tem medo está sobre a condenação, mas aquele que está segundo o verdadeiro amor, nele não há medo, porque nada nos afasta de Cristo. Todo aquele que está segundo o amor verdadeiro, nem mesmo a morte nos afasta de Cristo. Nós perseveramos dia após dia, segundo o seu amor, a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis. Mas a Bíblia diz que toda boca confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Mas nem todos. Alguns serão para a vergonha, e outros para a honra, a glória e a imortalidade, do qual ele nos compartilha. Por isso, devemos perseverar dia após dia, segundo ele opera em nós, porque quando assim estamos rumo à salvação, rumo à eternidade. Não andamos ansiosos com a solicitude com esta vida, porque ele nos ensina o que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhe falta, o pai, o agricultor, não cuida deles. Não vê os lírios do campo, que
Nem mesmo Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. O pai, o agricultor, não cuida deles, assim como provém aos pássaros o alimento, assim como quanto mais vós, né, do qual nós somos chamados de filhos, qual do pai que pedindo a ele, né, quando somos feitos filhos por adoção em Cristo, qual pai não atende? Jesus disse, né, bater e vos será aberto, buscar, né, e aquele que buscar encontrará. Todo aquele que pedir em meu nome, o Pai assim o fará, para que seja glorificado através do Espírito de Cristo. Assim, quando Cristo habitou com graça e com sabedoria e fez grandiosíssimos sinais, até mesmo os mortos eram ressurretos, os coxos andavam, os enfermos eram curados, cegos de nascença, né, enxergavam. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que opera no meio de nós. Tudo é possível àquele que crê, né? Basta perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Porque quando assim nós perseveramos, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, né? Basta que a gente persevere dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, pelo que ele nos ensina. Não temeis a homens, aqueles que só têm poder de destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de tirar o fôlego de vida, o pneuma, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tudo opera e executa, aquele que está com o julgamento sobre os seus ombros, porque o Pai não julga, o Pai lhe concedeu o julgamento. Mas todo aquele que persevera segundo as obras de justiça, ele diz, não se perderá um fio da vossa cabeça. Aqueles que perseveram fazendo as obras que juntamente com a fé, obras de justiça juntamente com a fé, acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. E assim nós perseveramos, porque como ele nos disse hoje, né, sobre quando encerrar a carreira, combater um bom combate, segundo a fé, quando encerrar a carreira, acompanhará juntamente com a alma a fé e as boas obras. Boas obras que ninguém produz por si mesmo. É somente através dele. Não há como, né, produzir os bons frutos. Ramo de si mesmo não produz os bons frutos. Temos que estar como unidade da fé, como ramos dos ramos, aqueles que produzem os bons frutos, do qual ele é a videira verdadeira, e através dele, enxertados na videira verdadeira, aqueles que outrora estávamos segundo o padrão deste mundo, agora somos renovados dia após dia, segundo a sua força e o seu poder. Não são palavras meramente destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, do qual ele agrada daqueles que perseveram segundo as obras de justiça,
aqueles que dão toda honra e toda glória, aquele que era, que é e que há de vir. E nós te glorificamos em mais um dia, Jesus Cristo. Tu és fiel, tu é aquele que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado na destra da tua justiça. Tu é aquele que a palavra diz que confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor, Cristo, ungido de Deus. E juntamente com aqueles que andam em espírito e em verdade, Ele é aquele que nos justifica diante daqueles que zombam, daqueles que insultam, porque agindo Ele ninguém impedirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta na destra da sua justiça. Ele tem o cetro de ferro que despedaça todo barro, todo caco. Ninguém pode contender com o seu... ninguém pode contender, nem um barro, nem um mísero caco pode contender com o oleiro, como ele nos disse, né? Ele é aquele que quebra o vaso, Ele é aquele que faz outro. Ele é aquele que age como quer. Ele é aquele que nos firma nas obras de justiça, dia após dia. E assim nós perseveramos em mais um dia, né, fazendo a perfeita e agradável vontade do Pai. Porque a única forma de fazermos a perfeita e agradável vontade do Pai é através do Filho amado. Ele é aquele que nos diz: já não vos chamo de amigos, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos, porque tenho compartilhado convosco tudo aquilo que sei do Pai. Ele é aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, o único mediador entre Deus e homens. É o religare, né? Religião do latim religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden. Através do primeiro homem, Adão, entrou o pecado sobre toda a humanidade. E através do segundo Adão, superabundou a graça. Aleluias, oh glórias a Deus. Pela graça sois salvos, pela graça sois cumpridores. E assim, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece dia após dia, segundo as obras de justiça, segundo o Tzadik, do qual está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem e dos que não servem, dos que servem o Tzadik, o justo, e dos que servem o Racham, o maldoso. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, em mais um dia, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que tudo é possível àquele que crê. Porque tudo aquilo que é impossível para homens, para Deus, tudo é possível. E nós cremos naquele que nos fortalece, naquele que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tudo coopera para aqueles
como ele disse, bem-aventurados aqueles que, por amor de meu nome, são perseguidos, são injuriados. Ele disse, antes de vos odiarem, eles me odiaram, porque a luz, a verdade, da qual vós anunciais, expõe as suas más obras. Aqueles que falam na luz, mas as suas obras são trevas. Aquele que persevera segundo a luz, ele não tem nada de trevas, ele permanece iluminado segundo a luz. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras, a luz expõe as suas más obras. A luz é lâmpada para os nossos pés, candeia para os nossos olhos, da qual firma nós nas atitudes que agradam a Deus, firma os nossos passos, e Ele vê que há perseverança em nós, Ele vê a sinceridade, porque bem-aventurados puros e limpos de coração, porque verão o reino dos céus. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles que têm buscado em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, aqueles que esvaziam de si mesmo, aqueles que não se amoldam segundo o padrão deste mundo, mas são renovados segundo o seu Espírito, segundo a sua força e o seu poder. Porque assim exalamos o bom perfume em Cristo, e o Pai recebe as nossas orações, as nossas súplicas, os louvores, que não são com falsidade, não são somente moveres de lábios. Sonda em nós o intento da nossa mente e do coração, e vê se há sinceridade em nós. É o que nós te pedimos em mais um dia, e nos justifica diante daqueles que zombam e insultam segundo a injustiça. Sonda em nós e continua purificando todo o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, sobre a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. É o que nós te pedimos em mais um dia. Exerça o direito sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para anunciar a sua verdade, não para falar de si mesmo. Não somos daqueles que apacentam a si mesmo. Estamos aqui anunciando, porque sábio é aquele que ganha uma alma. E assim nós anunciamos e utilizamos a sabedoria que o Senhor nos concede para tirar aqueles que estão na escuridão, para que venham para a sua luz, assim como nós alcançamos a tua redenção, a tua luz que tem prolongado os nossos dias e acrescentado esta sabedoria para anunciar aqueles que estão perecendo. E nós somos gratos, porque tudo é operar do seu Santo Espírito. Se não for por ti, nada podemos, nada somos. Fiel é aquele que prometeu para cumprir. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos acrescentado e o que há de vir ainda nas bênçãos
celestiais, porque somos abençoados nas regiões celestiais através do Espírito de Cristo. E nós somos gratos a Ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.